Amém? Amém, meus irmãos. Estamos mais uma vez começando mais uma live devocional da Congregação Batista de Severiano Melo. Queremos dizer, meu irmão, minha irmã, que é um prazer você estar conosco nessa noite novamente. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo venha guardar, proteger a sua vida, e que cada dia mais e mais o Senhor Jesus venha estar se revelando a vocês, assim como Ele já tem se revelado a muitas pessoas. Nesse momento, nós, para iniciarmos o nosso trabalho, nós iremos fazer um momento de oração. Eu convido a você para estar nesse momento orando comigo. Oremos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por poder, Deus, mais uma vez, poder, Pai, cultuar o Teu nome, poder cantar músicas e escutar, Deus, da Tua palavra, Senhor, em louvor a Ti, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, Deus, que está, Deus, assistindo, Senhor, essa live, que cada pessoa que está, Deus, escutando, Senhor, esse trabalho venha estar sendo abençoada pelo Senhor, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós queremos Te pedir, que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, que o Senhor venha engrandecer o Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu convido nesse momento, a você que está aí e tem a sua Bíblia, para junto comigo nós lermos lá no Evangelho de João, o texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 30. João, capítulo 6, versículo 30, o texto nos diz assim: então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Amém. Nesse momento, o irmão Luantos estará cantando alguns louvores e depois nós voltaremos com a pregação. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração ao prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Teu grande amor não cessa, o eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não sabereis quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabereis quanto custou
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Graças a Deus pelos louvores cantados pelo irmão Luanto, belíssimos louvores, engrandecendo o nosso Deus. E nesse momento nós iremos meditar na palavra do nosso Deus. E o texto que nós iremos meditar essa noite se encontra lá na carta de 1 João, a primeira carta de João, já no finalzinho da Bíblia ali, primeira carta de João, capítulo 2, iremos ler os dois primeiros versículos, versículos 1 e 2, 1 João, capítulo 2, versículos de 1 e 2, a palavra do nosso Deus diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos fazer um momento de oração, pedindo para que Deus venha nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pela oportunidade que nós temos, Deus, em abrir a Bíblia, abrir a Tua palavra, Senhor, e poder meditar nela. Nós queremos Te pedir que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e venha, Deus, fazer transformações, Deus, em nossas vidas. Me usa, Senhor, essa noite em favor dos meus irmãos, Pai, para que o Senhor, Pai, venha falar através de mim aos corações dessas pessoas. Que em mim, Deus, não venha sair apenas palavras de conhecimento humano, mas demonstração, Pai, do poder do Teu Espírito. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, o texto que a gente leu se encontra em um momento em que João, ele estava tratando, estava falando de qual deve ser a nossa relação com o pecado existente em nossa vida, ainda existente em nossa vida, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Lá no capítulo 1, no versículo 5 ao 7, João ele vai mostrar que nós, cristãos, devemos ter um modo de vida na luz, devemos andar na luz, andar em santidade e não entregue às trevas. No versículo 8 do capítulo 1, novamente, do versículo 8 ao 10, ele vai mostrar que diante dessa comunhão com Deus, nós devemos confessar os nossos pecados. E aqui, meus irmãos, ele nos mostra que o pecado ele é algo que deve ser abandonado, que o pecado, meus irmãos, é algo que nós devemos lutar contra, que nós devemos deixar de lado, mas ele mostra também que o pecado é algo que está presente em minha vida e também na sua vida, mas que nós temos alguém que intercede por nós. E é sobre isso que nós iremos meditar nestes textos e trazer aplicações grandiosas para a nossa vida. No versículo 1, João ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João ele começa no capítulo 2, dizendo para aqueles irmãos de que eles não deviam pecar. Ele começa dizendo isso: olha, vocês não pequem. O que João faz aqui, meus irmãos, é dar um conselho básico a qualquer crente. João lhe dá o conselho mais básico que o crente ele sabe, ele entende, pois todo crente ele sabe que deve abandonar o pecado.
todo crente, ele sabe que deve deixar de praticar os seus pecados. João, ele começa dizendo algo simples, algo que todo crente verdadeiro, ele entende. O motivo de João dizer isso, meus irmãos, o motivo de João dar esse conselho tão básico, foi por causa daquilo que ele tinha falado antes. Ele diz que havia escrevido aquelas coisas para que eles não pequem, para que eles não pecassem. Que coisas são essas? Lá no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, João ele vai mostrar que aqueles irmãos, como toda a humanidade, ainda eram pecadores. Ele vai mostrar que o pecado era algo presente na vida deles. Ele vai mostrar que aqueles irmãos, como qualquer ser humano nesse mundo, praticavam pecados. Mas também, ele vai dizer àqueles irmãos que se eles confessassem os pecados diante de Deus, então eles tinham perdão e purificação desses pecados. Então, ele diz que escreve essas coisas, que eles, se eles confessassem, eles tinham perdão e purificação para que eles não pecassem. O que João mostra aqui, meus irmãos, é que o perdão e a purificação que nós recebemos quando confessamos os nossos pecados é motivo para todo crente buscar a não pecar. Certamente, alguém poderia pegar a afirmação de João, aquilo que João tinha dito, e dizer: já que nós temos perdão, já que nós temos purificação quando nós confessamos, então eu vou pecar, eu vou viver em pecado, só eu confessar depois, então eu tenho perdão. Eles poderiam usar essa afirmação que João, aquilo que João tinha dito, para viverem no pecado. Então ele mostra àqueles irmãos que se você tem o perdão, então você deve viver uma vida buscando a não pecar. O apóstolo Paulo, ele defende a mesma coisa lá em Romanos 6, quando ele fala da graça de Deus e mostra que não é porque que a graça superabundou o pecado que nós podemos viver no pecado para que a graça venha ser mais abundante. Romanos 6:1, o apóstolo Paulo ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? O perdão e a graça, meus irmãos, que o crente recebe em Cristo, de modo nenhum é motivo para que ele venha pecar. Mas quando nós olhamos para isso, e era isso que João, ele queria que aqueles irmãos colocassem os olhos os olhos deles, quando nós olhamos para a graça e o perdão que nós recebemos em Cristo Jesus, então, meus irmãos, nós temos os motivos que devem nos fazer abandonar os nossos pecados. Nós temos os motivos que devem nos fazer a viver uma vida em santidade, a viver uma vida buscando a não pecar contra o nosso Deus e também contra os nossos irmãos. Então, João, ele diz que havia escrito sobre o perdão e a purificação, que aqueles irmãos receberiam se confessassem os seus pecados, não para que eles pecassem, não para que eles viessem pecar e depois fossem perdoados, não, mas ele escreveu essas coisas para que eles abandonassem os seus pecados, para que eles buscassem a não pecar. E se nós, crentes dos dias atuais, se nós recebemos o perdão dos nossos pecados, então, meus irmãos, nós temos um motivo para buscarmos a viver uma vida sem pecar, para buscarmos a viver uma vida longe do pecado. Depois disso, meus irmãos, depois dele dizer que aqueles irmãos, eles não deviam pecar, João ele vai dizer algo bastante interessante. Ele diz: se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João, meus irmãos, ele escreve
mostrando que ele não era e que também não existe o chamado supercrente. Não existe, meus irmãos, um crente que não venha em algum momento em sua vida cometer um pecado. Não existe essa pessoa. Aliás, só existiu uma pessoa que viveu toda a sua vida e não pecou em nada, e essa pessoa foi Jesus Cristo. E ele mostra que, tirando Jesus Cristo, não existe nenhuma pessoa nesse mundo, nenhum crente nesse mundo, que não possa, que não tenha a possibilidade de pecar e que não venha pecar. Não existe. Primeiro, meus irmãos, João ele vai dizer que aqueles irmãos, eles não deviam pecar. Aqueles irmãos, eles deviam abandonar o pecado. Mas depois, João, meus irmãos, ele considera que isso poderia acontecer. Ele considera o fato de que aqueles irmãos, eles poderiam pecar. Ele entende que em algum momento da vida daqueles irmãos, eles poderiam e iam cometer pecados. Isso difere, meus irmãos, com aqueles que se acham ou que dizem que existem, aqueles supercrentes, que falam que o crente ele não deve pecar. Sim, o crente não deve pecar. Eles falam também que não deve existir essa possibilidade do crente pecar. O crente ele deve sim buscar abandonar o pecado, mas o supercrente ele vai dizer, meus irmãos, que se um crente em algum momento ele pecar em sua vida, é porque ele não é crente ou simplesmente ele está desviado. João, por outro lado, meus irmãos, ele mostra que sim, o crente, ele deve buscar abandonar os seus pecados. O crente, ele sim, ele deve buscar ter uma vida de santidade. Ele mostra mas mesmo assim, ele mostra que o crente, mesmo buscando diariamente abandonar os seus pecados, mesmo buscando diariamente buscar uma vida em santidade, o crente ainda assim pode e vai, em algum momento, cometer algum tipo de pecado. Não existe cristão, meus irmãos, que não venha cometer pecado em algum momento em sua vida. Não existe. E ter essa compreensão, meus queridos, ter esse entendimento, nos ajuda, primeiramente, a liberar o perdão àqueles irmãos que pecam contra nós, àqueles que cometeram pecado contra nós mesmos. Nós, entendendo isso, nós vamos entender que ele é um pecador, assim como eu sou também. E também nos ajuda, meus irmãos, a nos perdoar quando nós cairmos e pecarmos contra Deus e também contra os nossos irmãos. Quando nós entendemos que somos pessoas limitadas, fracas, pessoas que têm essa condição pecadora, entender isso nos ajuda a liberar o perdão aos outros irmãos e também a perdoar a nós mesmos, meus irmãos, pois ninguém é perfeito, ninguém está livre do pecado enquanto ainda estiver nesse mundo, enquanto ainda estiver nesse plano. Então, meus irmãos, o pecado é algo que deve ser abandonado, é algo que nós devemos abandonar, mas que por causa da nossa natureza nós poderemos e vamos em algum momento praticar pecado. E quando isso acontecer, João diz que existe alguém que é por nós junto a Deus. Ele diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando aqueles que buscam, meus irmãos, a ter uma vida sem pecado, que buscam ter uma vida, meus irmãos, longe dos seus pecados, mas que receberam o perdão dos seus pecados, mas que por causa da sua condição, eles cometem pecados, João diz que essas pessoas, eles têm um advogado junto a Deus, eles têm alguém que os defende junto a Deus. E como nós sabemos disso, nós sabemos, meus irmãos, um advogado é alguém que defende uma pessoa,
Essa é a principal função do advogado, defender alguém. E muitas vezes, um advogado ele vai defender pessoas que de fato cometeram crimes. Meus irmãos, e Cristo, Ele faz isso conosco. Nós somos pessoas culpadas, somos pessoas que cometeram crimes, esses crimes nós chamamos de pecados, e Jesus é aquele que está diante do juiz, nos defendendo. Jesus é nosso advogado perante o tribunal de Deus. E João ainda diz que esse advogado, meus irmãos, não é um advogado qualquer. Ele diz que esse advogado é justo, é um advogado justo. Acredito que quando João diz que Jesus é o advogado, o justo, acredito que João ele não está apenas se referindo ao caráter de Jesus Cristo, ao caráter perfeito de Jesus Cristo, mas também João está se referindo à maneira com a qual Jesus ele nos defende, a maneira justa que Jesus ele nos defende. Jesus, meus irmãos, é um advogado justo, porque para nos defender, ele não busca brechas ou outras interpretações na lei de Deus. Não. Essa é a maneira em que muitos advogados que defendem criminosos fazem. Eles buscam brechas na lei, buscam outras interpretações na lei para livrarem ou amenizarem a pena do acusado. Jesus, para nos defender, ele não faz isso. Ele não busca uma brecha, ele não busca uma nova interpretação na lei. Mas para nos defender, meus irmãos, Jesus, ele usa a própria lei. A própria lei que nos condenaria, ele usa para fazer a nossa defesa. E a maneira que ele faz isso é usando, meus irmãos, a própria justiça da lei. É isso que João mostra no versículo seguinte, quando ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus, ele nos defende usando a justiça da lei, sendo ele propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, meus irmãos, é quando um inocente toma o lugar do culpado e o culpado toma o lugar do inocente. E Cristo, ele foi o inocente que tomou o lugar daqueles que eram culpados, ou seja, ele tomou o nosso lugar. E a justiça da lei foi cumprida quando Jesus Cristo, meus irmãos, derramou o seu sangue e foi morto em nosso lugar na cruz. Ali a justiça da lei estava sendo cumprida. A pena da lei que devia cair sobre mim e sobre você estava sendo cumprida em Jesus Cristo. Então, diante de Deus, nós agora temos um advogado que recebeu a justiça da lei. E quando ele nos defende, ele, através das suas cicatrizes, mostra que a lei já foi feita, que a justiça da lei já foi cumprida. Isso significa, meus irmãos, que nós não temos mais culpa nenhuma diante do tribunal de Deus, porque Jesus Cristo, ele pagou o preço da nossa culpa, ele pagou a nossa conta, ele foi a propiciação, tomou o nosso lugar e recebeu toda a justiça que a lei exigia. Então João mostra àqueles irmãos que eles podiam estar seguros em sua fé, pois eles podiam estar seguros, meus irmãos, se em algum momento eles viessem pecar, eles iriam ter alguém que os defendia diante de Deus, alguém, meus irmãos, que estava lá diante de Deus, declarando que eles não tinham mais culpa de seus pecados, pois o advogado, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados e também pelo do mundo inteiro, como o próprio João, ele diz. Meus irmãos, diante de tudo que João ele disse nesses dois versículos,
O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos tirar de ensino? Primeiro, meus irmãos, o perdão de Deus, o perdão que cada crente ele recebe de Deus quando ele confessa os seus pecados, não é desculpa para buscarmos a pecar. Deus ele perdoa os nossos pecados. Isso não significa que eu possa buscar pecar mais. Talvez a gente se pergunte, mas está claro, mas infelizmente ainda existem pessoas nesse mundo que defendem isso. Existem pessoas que afirmam que Deus é amor, então você pode viver da maneira que você quiser, basta você se sentir bem. Mas João ele deixa bem claro, se você recebeu o perdão de Deus, então você deve buscar uma vida sem pecar, você deve buscar uma vida de santidade. Meus irmãos, se nós vivermos uma vida entregue ao pecado, meus irmãos, isso apenas é uma demonstração de que nós nunca recebemos o perdão de Deus. Viver uma vida entregue ao pecado é uma demonstração de que você nunca foi perdoado por Deus, porque todos aqueles que verdadeiramente foram perdoados por Deus, eles buscam viver uma vida de santidade, uma vida longe dos seus pecados. Nós devemos entender também que mesmo lutando contra esse pecado que existe em nós, nós ainda poderemos pecar, nós ainda poderemos cair em nossos pecados, e isso, meus irmãos, nos ensina que um crente verdadeiro, que um crente que tem essa noção, de que por mais que dele ser salvo, ainda existe a natureza pecaminosa nele, ele não será alguém arrogante e prepotente em relação àqueles que pecaram, que caíram, e àqueles que ainda vivem em seus pecados, porque ele entende que veio do mesmo lugar, ele entende que ainda possui a mesma condição, pecador. Então, meus irmãos, nós devemos lutar contra o pecado, mas nós devemos entender que nós ainda somos pecadores e que por isso nós não devemos ser arrogantes e prepotentes com aqueles que caíram e com aqueles que ainda vivem em seus pecados. Meus irmãos, esse texto também nos mostra que nós podemos ter segurança de nossa salvação. Esse texto nos mostra que nós podemos ter certeza de que em Cristo nós verdadeiramente somos salvos, mesmo em um momento de queda, mesmo em um momento de tropeço, nós podemos olhar para Jesus Cristo e ter certeza de que verdadeiramente somos salvos, pois a justiça da lei foi cumprida por Cristo lá na cruz, e a justiça da lei cumprida por Jesus Cristo na cruz é superior a qualquer pecado que venhamos cometer, e Ele usa essa justiça para nos defender diante do Supremo Juiz, que é Deus. Diante do juiz, Jesus mostra que nós não temos mais culpas, que nós não temos mais culpa em nosso cadastro, em nossa folha, não temos, pois Ele pagou por cada pecado que nós já cometemos, que nós cometemos no passado, que nós cometemos hoje e que nós iremos cometer. Cristo já pagou, a justiça já foi cumprida, por isso nós podemos ter certeza de nossa salvação, e é por causa disso, meus irmãos, que não é porque você caiu em pecado que você perdeu a sua salvação. O juiz, o nosso advogado, ele está lá diante do Supremo Juiz,
nos defendendo. E a causa que ele pegou é uma causa ganha, porque a justiça já foi cumprida nele. Por último, meus irmãos, nós podemos aprender que a nossa comunhão com Deus nunca foi, não é e nunca será mediante a nossa perfeição. Eu vivo uma vida perfeita, então eu estou em comunhão com Deus. Não, primeiramente porque ninguém é perfeito, todos nós cometemos pecados, seja com as mãos, com os olhos, com os pensamentos, com a boca, todos nós cometemos pecados. Ninguém é, meus irmãos, perfeito, mas mediante a justiça realizada por Cristo na cruz, nós podemos ter essa união, nós podemos ter essa comunhão com Deus verdadeiramente. Porém, meus irmãos, essa união, ela é demonstrada por uma vida buscando a não pecar. Como eu sei que tenho comunhão com Deus? Como eu sei que verdadeiramente eu sou amigo de Deus? Estando em Cristo Jesus e conservando, buscando uma vida sem pecado, mesmo que em algum momento venha a haver um tropeço, mas há uma busca por santidade, há uma busca para não pecar mais, por mais que nessa caminhada nós vamos tropeçar, cair, mas o crente verdadeiro, ele vai se levantar e prosseguir nessa vida, sem pecado, próximo de Deus. E você viver uma vida diferente disso, é uma prova de que você não tem uma comunhão com Deus. Amém? Meus irmãos, que essa palavra venha primeiramente, venha nos dar o entendimento que nós ainda somos pecadores, que nós não somos perfeitos, que nós não fomos glorificados ainda, e por isso que nós temos que lutar diariamente contra os nossos pecados, mas que também venha nos dar segurança de nossa salvação, pois o advogado, ele já cumpriu toda a justiça que era necessária, e está lá, nos defendendo. Amém? Nesse momento, meus irmãos, nós iremos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de cultuar a Ele, e iremos pedir também para que a palavra dEle venha a ser guardada em nossos corações. Amém? Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, por poder meditar em Tua palavra, por poder aprender dela. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar, venha nos dar força, Senhor, para batalharmos e superarmos e fugirmos dos nossos pecados. Senhor, que nós venhamos conservar, Pai, uma vida santa, uma vida distante dos pecados de nossa vida, Pai. E que em algum momento que nós viemos pecar, nós venhamos confessar diante de Ti, e receber mais o perdão dos céus, Pai. Senhor, abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, Pai, que está, Senhor, nos acompanhando nessa live, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor, Pai, venha livrá-los de tudo aquilo que é mal. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te louvamos. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a próxima semana. Deus abençoe.